aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como configurar um IP estático no Ubuntu, né? No Ubuntu e seus sabores, né? Suas distros derivadas oficiais da Canonical. Então, bem, hoje você vai aprender a configurar uma rede estática, né? E eu vou estar mostrando alguns parâmetros para vocês aí, vocês podem fazer de acordo com o que vocês desejarem. Bem, eu tô com uma máquina virtual aqui e eu vou fazer isso nela porque na minha máquina hospedeira aqui eu já fiz isso e eu não vou mais modificar. Então, tô aqui com o Lubuntu, né, que é um sabor oficial do Ubuntu. É praticamente um Ubuntu, só que mais light, mais leve. Posso até fazer um review aí em breve dessa distro aqui e de outras distros também que são sabores oficiais do Ubuntu e até distros que não são sabores oficiais do Ubuntu, mas o intuito dessa videoaula é configurar a rede aqui. Bem, vamos lá direto ao ponto. Eu tô com o Ubuntu aqui, mas isso vai servir para o Ubuntu e para todos os restos de distros baseados no Ubuntu, como o Mint, por exemplo. Eu vou aqui abrir minha internet para mostrar para vocês que eu tô com acesso à internet, né? Mas só que eu tô entrando no Google, né? Só que eu tô aqui com obtendo essas configurações de IP interno, né? Tudo via DHCP, né? O que é que seria esse DHCP? DHCP é a abreviação de Dynamic Configuration Host Protocol, né? É um protocolo de configurações de hosts dinâmicos, aonde se está habilitado isso no seu dispositivo, seja ele o Linux, Windows ou Mac OS, basicamente seu computador vai fazer uma requisição para o roteador e ele vai obter automaticamente todas as configurações, como DNS, máscara de rede e um IP interno. O que a gente vai fazer é configurar isso de maneira estática, e as configurações que você vai fazer vai ser utilizando o NetPlan, né? Que é uma nova maneira de você configurar IP estáticos no Ubuntu. E o NetPlan ele utiliza uma linguagem de programação chamada YAML, né? Não sei se estou pronunciando de forma correta, mas vocês podem pronunciar da maneira que vocês vão entender. Se eu der aqui um cat etc barra netplan, né, barra 01 network manager.yml, essa aqui vai ser o arquivo que a gente vai ter que editar, e essa aqui é as configurações que estão setadas aí, né? Como vocês podem ver, nessa linguagem de programação ela é bem legível para nós humanos, por isso que foi implementada aí para a gente escrever utilizando YAML, e também ela segue um padrão de indentação, né, de boas práticas que lembram linguagens de programações aí como Python, né, e entre outras aí. Enfim, vamos aqui editar esse arquivo. Eu vou entrar no diretório. O diretório é esse aqui, ó, etc /netplan. Abrindo o diretório, vou dar um ls-l e a gente tem esse arquivo aqui, né? O seu não pode estar com outro nome, mas enfim, vai ser um arquivo .yml, ele vai estar sozinho aí nessa pasta. Bem, o que acontece? Antes da gente editar esse arquivo, a gente vai fazer um backup dele no mesmo diretório. Então, para a gente fazer isso, é só a gente utilizar o comando cp, né? A gente vai nada mais nada menos copiar esse arquivo para esse mesmo diretório que ele está, só que a gente vai colocar ali um ponto .bkp, você pode botar um ponto, alguma coisa que você quiser, mas eu costumo botar ponto .bkp para que a gente tenha o backup aí esse arquivozinho aí. Por que é importante a gente fazer isso? Vamos supor que a gente editou sem fazer o backup desse arquivo, aí o que acontece, né? A gente vai editar lá, aí deu algum BO, a gente foi debugar a configuração para aplicar e ocorrer algum problema, e aí como é que fica? Era só você restaurar seu backup, né? Enfim, então vamos aqui dar um cp, né, o nome do arquivo, e a gente vai colocar o nome do arquivo novamente .bkp. Opa, ele deu aqui permission damage,
né? Então deu acesso negado aí pra gente fazer esse procedimento. Bem, eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que vocês vão ter que estar logado como root. É obrigatório estar logado como root. Então sudo -s, né? Digita a senha de superusuário para vocês. E agora eu estou aqui logado como root, né? E agora, se eu for fazer cp, o arquivo, o nome do arquivo novamente, .bkp. E agora, se eu dar um ls-l, eu tenho aquele nosso arquivo lá e também tenho aqui o nosso backup desse arquivo aqui. Então a gente vai começar aí a alterar, né, este arquivo aqui. A gente vai dar vou utilizar o Nano, você pode utilizar o VI se já tiver experiência. Se você não tiver, você pode também estar utilizando o Nano aí. Vou dar Nano e vou setar lá o nome do nosso arquivo, né, juntamente com sua extensão. Vou dar o Enter. Feito isso, eu abri aqui o arquivo de configuração. Eu vou dar um Ctrl Shift N aqui para abrir outro terminal e vou basicamente aqui ver como é que tá minhas configurações de rede. Vou dar um ifconfig, né? Se o pacote NetTools não tiver instalado na sua distro aí que você está utilizando nesse momento, você dá um IPA, ele vai fazer. O IPA é o novo padrão que está substituindo aí o ifconfig. Mas eu vou utilizar o ifconfig porque eu gosto de ifconfig. Beleza, eu tenho uma interface de rede aqui, que é a que está me dando acesso ao World Wide Web, né, a rede mundial de computadores, que é a NP1S0, né? E ela está aqui, né, com esse IPv4, iNet, né, que é IPv4, IPv4 aqui, ó, 192.168.122.103, e eu tô aqui, eu tenho essa seguinte máscara, né? Então, galera, o meu gateway aqui é esse aqui, ó, 192.168.122.1. Esse é o meu gateway. Eu tô pingando no meu gateway aqui, vocês podem ver que ele tá respondendo aqui. E vocês tem que, na hora que a gente for configurar, você tem que setar o gateway de vocês. No caso aqui, a configuração dessa minha rede virtual aqui, ela é um IP Classic C com CD/24, né? E a máscara dela é essa aqui. Cadê a máscara dela aqui? Essa aqui. Cadê? Aqui, ó, NetMask. Beleza. Feito isso, esclarecendo essas partes aí, a gente vai vir aqui no arquivo aqui e a gente vai fazer ele aqui do zero. Vou apagar tudo aqui e vou explicar para vocês aqui bem detalhado. Nesse arquivo, para você adicionar um comentário, basta você adicionar o cerquilha, né, jogo da velha, ou então sustenido, chame como você quiser. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, configuração de rede estática Lubuntu. Você pode personalizar ele como você quiser. Eu vou aqui em exibir ações aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aumentar mais aqui a fonte do meu terminal aqui para vocês. Vou botar um tamanho de fonte maior para que vocês enxergam melhor. Beleza, acho que dá para você enxergar bem. Primeira opção que a gente tem que passar nesse arquivo aqui é Network, para indicar que a gente está configurando uma rede, né? E essa rede que a gente está configurando, né, a versão do IML é a versão 2. Aí você me pergunta, né? Pô, como é que eu vou saber, dependendo da data que eu estou vendo esse vídeo, qual é a configuração qual é a versão do meu IML, né? Basta você abrir um novo terminal e você ir lá, como é importante a gente ter um backup do arquivo original, né? etc netplan, o nome do arquivo, né? E que é o nosso arquivo backup aqui. Olha, é só você voltar lá e ver. No caso aqui eu estou na versão 2. Beleza, eu quero configurar uma rede e o IML dessa rede está na versão 2. Ok. Agora eu tenho que apontar aqui quem é meu render, né? Quem que está renderizando isso tudo aqui para mim dar o acesso aí
a minha rede interna é o Network Manager. Então, Network Manager. Feito isso, a gente vai falar que o seguinte: Ethernet. Eu quero configurar esse aqui em Ethernet. Você está dizendo aqui, eu quero configurar as seguintes interfaces de rede. Então, qual é a nossa interface de rede? Basta você vir aqui, dar um IPA, né? Ou então um ifconfig, igual eu falei. E ele vai mostrar aqui a interface que você tem, né? Deixa eu utilizar o ifconfig, e que eu gosto mais dele. É o ENP1S0. Eu vou até copiar aqui para evitar erros. Copiei aqui. Ó, copiar. Beleza. Então eu quero configurar aqui a ENP1S0, né? Show, maravilha. E na NP1S0, né? Eu vou adicionar aqui addresses, e você pode colocar isso aqui dentro de uma lista, né? Que é um list, quando a gente faz isso aqui é um list em Python e em outra coisa. Então você pode colocar isso dentro de um list aqui, dentro dessa, enfim. Então aqui você vai colocar, você pode colocar, tem duas maneiras de você colocar isso aqui. Você pode colocar aqui, passar logo o seu IP, por exemplo, 192. Vou colocar aqui .110, né? Aqui você tem que passar a sua rede e o número de host da sua máquina. E /24, que é o meu CD, né? Que é a minha máscara de rede aqui, é /24. Eu passei assim, né? Porque eu acho mais direto, mas você poderia fazer, por exemplo, aqui você poderia dar um enter e indentar. Perceba que tem que seguir essa indentação aqui. Isso tem uma lógica por trás de tudo isso. Eu vou dar um if aqui. Você poderia colocar aqui, por exemplo, 192.168.122.110, né? E o netmask, você poderia passar ele aí manualmente, mas vamos fazer aqui de uma forma bem resumida e direta. Eu vou colocar 192.168.122.110 e minha máscara aqui é a /24, né? Feito isso, você pode dar um Ctrl S aí, já vai salvando, né? Aqui no Nano, Ctrl S salva, Ctrl X sai, né? Então vamos fazer o seguinte: depois de adicionar o nosso IP, estático de rede interna, e a nossa máscara, a gente vai configurar aqui, vamos dizer para esse arquivo que a gente vai desabilitar a configuração de IP dinâmicas. Então, DHCP4 no. Aqui, se você quisesse ativar, você colocava yes. No caso é no, então você pode colocar false ou true, dá no mesmo. Vou colocar no. Feito isso, a gente setou aqui nosso IP estático, rede interna, setou a nossa máscara, disse para o arquivo que a gente não quer mais configurações de IP dinâmicas. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o nosso gateway, né? E se você estiver trabalhando com DHC, com IPv6, né? Aqui vai ser DHCP6. A mesma coisa vai ser no gateway aqui, ó. Então vai ser gateway 4. Né? E aqui a gente vai colocar o nosso default gateway, que é para onde os nossos pacotes serão redirecionados quando a gente for acessar, por exemplo, o site da internet. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar o meu gateway, você coloca o seu gateway de vocês aí, 122.110. Feito isso, agora a gente vai configurar aqui os nossos DNS, né? Que é onde a gente vai fazer a nossa resolução de domínios aí da internet. DNS é a abreviação para Domain Name System, né? E ele serve para fazer resolução de domínio, um protocolo aí. Isso é a noção básica que é DNS, obviamente.
A gente vai colocar aqui, né? Você pode colocar assim, vamos colocar name service, ó, name service. Aí a gente tenta aqui, coloca addresses. E você pode colocar os name server assim, ó. Por exemplo, aqui ponto 1.1.1, vírgula 1.0.0.1, vírgula, e vai colocando aí os quantidade de DNS que você quiser. No meu caso, eu vou fazer aqui uma de forma diferente aí para vocês editarem e personalizar o arquivo esteticamente como vocês quiserem. Então, se lembra que eu posso também passar ele assim? Então vou passar ele assim, hífen, aí vou passar aqui .1.1.1, que é um DNS público da Cloudflare. Recomendo bastante, é um DNS bem rápido, bem seguro, né? E vamos aqui colocar o DNS secundário aqui da Cloudflare. Mas você pode adicionar outros aí também, né? Como o da Google, por exemplo, da 8.8.8.8, e o DNS secundário da Google também. Vou adicionar todos aqui, 8.4.4.4. Eu vou adicionar só os dois aqui da Cloudflare. Eu só costumo usar eles e eu recomendo bastante. Feito isso, Ctrl S, Ctrl X e tá aí nosso arquivo. A gente vai digitar um comando aqui que ele vai tentar aqui as configurações pra gente. Então sudo netplan try. Olha aí. Aparentemente ele não deu nenhum erro pra gente, então se houver algum erro ele vai dar para vocês e vocês vão lá consertar. Basicamente, quando ocorre um erro, pode ser um nome que você de um parâmetro que você passou lá que vai incorreto, ou então a indentação. Geralmente a gente erra bastante na indentação no começo quando a gente está trabalhando com YAML. Então, como não ocorreu nenhum erro, eu vou dar mais um debug, né? E vou dar um apply sudo netplan menos debug para ele debugar todos os nossos códigos que a gente estou lá, e eu quero que ele aplique, né? Que eu já tenho certeza que ele não está com nenhum erro. Feito isso, eu fiz o debug, ó, e aqui, ó, esse warning que ele deu pra gente aqui, que Gateway 4 está depreciado, né? Mas você pode utilizar ele aí, que a gente meio que força aqui a configuração do Gateway 4 e que tá na sua configuração bonitinha. Agora, se eu der aqui um ifconfig, a minha rede aqui está configurada aqui com o IP estático, né? 192.168.122.110, que é o IP estático que eu defini. Se eu reiniciar essa máquina, sempre ela vai obter essa configuração estática que a gente adicionou. Como já disse, estático, né? Não é mais dinâmico, como a gente passou aqui, o DHCP4 no, né? E ele mudou aqui para false. Tanto faz, você passar aí, de qualquer maneira vai dar tudo certo.